Se o casamento não vai bem, o namoro não vai bem, isso é normal. Quer dizer, o certo é quando você casa com uma pessoa, o ideal seria você permanecer com aquela pessoa, mas a gente sabe que o mundo não é assim. Às vezes as pessoas perdem o amor, perdem o interesse, gostam de outra pessoa. Ninguém é obrigado a ficar, né, com uma pessoa se não gosta mais, a gente tem que procurar a nossa felicidade. Agora, desrespeitar moralmente, psicologicamente ou até por violência física a outra pessoa não cabe. Não tem no mundo moderno, não poderia ter mais essa discussão. Né? Existem as leis, existe a discussão, porque ainda existem os crimes. O delegado vivencia isso diuturnamente lá na delegacia dele. As mulheres que chegam lá tendo sofrido violência física, agressões morais, psicológicas. É muito chato isso. Delegado, antes de a gente continuar com a Lei Maria da Penha, que está incluso na Lei Maria da Penha, a questão da violência patrimonial. Uma pergunta minha. Aquela história que a gente havia acabado de conversar. Caso um homem, no desfazer do casamento, subtraia da mulher o direito dela, o carro, a casa, ou não pague um valor pré-determinado que foi combinado com ela, pelo menos durante algum tempo, até ela começar a poder trabalhar e recomeçar a vida dela, as leis, nesse caso, podem agir em cima desse homem que está subtraindo o bem da ex-esposa dele? Não, com certeza. Até ela procurando a polícia, nós podemos ir até a residência, a lei ela prevê isso também, e acompanhar a mulher para que ela venha conseguir tirar todos os seus pertences da casa, né? A polícia acompanhar a mulher para que ela venha conseguir. Por exemplo, tem um carro lá que o marido não quer devolver, que é dela, né? Tem joias. Então, a lei ela prevê, sim, que a polícia pode acompanhar a mulher até a residência para que ela venha tirar os seus bens. Se ela comprovar que o carro é dela, está aqui o carro no meu nome, essas joias são minhas, ela vai ter o direito de retirar tudo isso, né? E, caso contrário, há medidas judiciais também, né? Buscar apreensão dos bens, né? É possível também. Então, a lei ela é muito garantista, né? Inclusive, se o sujeito ele tem porte de arma de fogo, esse porte de arma ele poderá ser suspenso, né, em situação de violência doméstica. Teve um caso agora recente, né, que tudo bem que eram as armas que ele tinha eram todas legalizadas, né, mas a justiça determinou a apreensão das armas e suspensão da posse dessas armas, né. Então, isso pode acontecer, então, são medidas que estão previstas na lei, né? Nesse caso, desse exemplo das armas, a justiça age assim, de forma a proteger a mulher, caso ele pretendesse, num distúrbio de braveza qualquer, usar uma arma contra a própria mulher. Seria essa a medida protetora, seria essa a intenção? Exatamente, né? Não quer dizer que essas armas não vão poder voltar para ele futuramente, né? Mas enquanto houver essa situação de risco, né, contra a mulher, enquanto houver essa situação de vulnerabilidade da mulher frente ao agressor, né, a suspensão da posse dessas armas permanece. Com certeza é uma forma de garantir, de resguardar, né, de tutelar mesmo a integridade física, principalmente, né, da mulher. Bacana. E parece, delegado, tem até uma pergunta para você hoje aí. Sim, estou recebendo algumas. A Morgana esqueceu de avisar qual é o telefone das perguntas hoje. Verdade, mas deixa eu dar uma reforçada, né? Acho que o pessoal de casa já estão sabendo. Mentira, eu querendo sair bem aqui. Mas o telefone nosso, gente, é o 992-960676. Caso de alguma dúvida, você pode estar entrando em contato com a gente, fazendo perguntas que o delegado estará respondendo todas elas. Temos algumas, são umas 3 aqui. Por que a violência contra a mulher é mais grave do que a violência contra o humano? César, setor São Miguel. Contra o homem, a pergunta dele? É contra o humano. É? Contra o homem, deve ser, né? Não sei. Acho que eu entendi. Acho que ele quis dizer assim, porque dá tanta ênfase à violência contra a mulher e esquece do homem, por exemplo, né? A mulher, existe um fator histórico, né? E isso ainda, a mulher ela luta por um espaço. Isso é atual ainda, né? Aí pergunta-se, mas por que tanto cuidado com a mulher, né? Enfim, a mulher, não que ela, frente ao homem, ela seja menor do que o homem, seja menos importante, não é isso. Mas a mulher, ela é mais vulnerável perante o homem, ela é vulnerável, né? A mulher, ela é dela mesma, a delicadeza, o amor fraternal, tudo isso é algo que é biológico, tá entendendo? Então, frente ao homem, o homem ele consegue se sobrepor à mulher, né? O problema é que o homem, quando ele com isso, ele termina muitas das vezes, né, agindo com violência, tá entendendo? Ele se excede. E
a questão é também estatística, né? Os casos de violência contra a mulher são estrondosos no nosso país, apesar da Lei Maria da Penha, de todo esse trabalho que está sendo feito, né, para coibir, para prevenir essas campanhas, como a que está aqui no banner, né, aqui do nosso lado, encabeçada pela Polícia Civil, junto com o Poder Judiciário. Mesmo com tudo isso, a violência ela é cotidiana. A mulher, eu trabalho na terceira delegacia, respondo por mais duas cidades, Nova Olinda e Aragominas. No interior é muito recorrente isso, sabe, né? O marido, ele literalmente subjugar a mulher, tá entendendo? Então, eu vejo que ainda é necessário esse cuidado especial com a mulher, né? Inclusive, fisicamente, né, falando, a mulher realmente ela tem menos força muscular, então, teoricamente, ela já estaria vulnerável por isso. Tem a questão da gestação, a mulher grávida, por exemplo, ela carregando uma barriga, ela fica vulnerável, inclusive psicologicamente ela fica mais vulnerável, ela fica mais sensível, né? A questão hormonal nessas fases, da fase menstrual dela, na fase, exatamente no ciclo menstrual, durante a gestação a mulher fica mais sensível, né? Então ela, historicamente e fisicamente, né, pelo próprio organismo da pessoa, ela é mais frágil realmente que o homem. O homem tem mais força muscular, foi preparado mais para a luta, para força física, ele desenvolve com mais facilidade a musculatura, não tem essas questões do ciclo menstrual, não tem a questão da gravidez. Então, realmente, o homem, e comparativamente com a mulher, ele é um sexo mais forte, realmente. Agora, isso não dá direito ao homem a ter mais direitos que a mulher, quer dizer, mais direitos a ganhar mais dinheiro no trabalho, mais direitos a emprego, nada disso. Mas ele, fisicamente, ele realmente traduz a força, né? Traduz a força e a mulher a fragilidade. Mesmo que existem mulheres que são preparadas fisicamente, mas ela não se compara à força física de um homem. A não ser aquelas lutadoras, né, que se preparam para a luta, campeãs mundiais, mas isso é raridade, né? Com uma mulher dessa a gente não pode nem procurar uma briga que a gente vai apanhar dela, né? Mas isso é uma raridade. Vamos procurar uma briga com uma lutadora de boxe, uma campeã de MMA, não dá, né, gente? Mas de um modo geral a mulher não é isso, a mulher é um sexo frágil. Delegado, tem mais uma pergunta da Felícia, lá da Vila Aliança, que é o seguinte: gostaria de saber quando um crime é considerado feminicídio. Uma pergunta bem pertinente, né? Existem duas diferenças, existe o femicídio e o feminicídio. Qual a diferença? O femicídio é o ato de matar uma mulher, sem motivação de gênero, né? Já o feminicídio, há uma motivação de gênero. Então, é o homicídio praticado contra a mulher, simplesmente levando em consideração a condição dela ser mulher. Inclusive, uma mulher pode ser autora de um feminicídio, né? Isso é possível numa relação, a gente sabe que tem uma relação homoafetiva entre duas mulheres. Se uma mulher, por exemplo, ela mata outra mulher em razão de gênero, somente pela condição da outra ser mulher, porque ela entende que a outra tem que fazer as coisas de casa porque é mulher, e por mais que ela também seja mulher, é um feminicídio também, nada impede. Tá entendendo? Então, o feminicídio, ele leva em consideração isso, é um crime de gênero, né? Eu estou matando, o homem chega em casa, mulher, cadê a minha comida? Não fiz, não fez, não, então dá um tiro na cabeça da mulher por conta disso. Então, ele tá ele tá matando a mulher porque ele entende, né? Porque ele menospreza o sexo feminino, exatamente. Isso é o feminicídio. Porque, às vezes, nem todo homicídio praticado contra a mulher é feminicídio. Tá entendendo? Se não houver essa motivação de gênero, se não houver esse menosprezo pela condição de mulher, né, da vítima ser mulher, eu não tenho um feminicídio, eu tenho um femicídio. O femicídio nada mais é que um homicídio comum, tá entendendo? E o feminicídio, ele é um homicídio qualificado, né? Especificamente a qualificadora específica, né, que foi inserida há pouco tempo, salvo engano, 2015, né, por o sujeito matar a mulher, menosprezando a condição dela ser mulher. Entendido. Então, o femicídio seria o crime contra a mulher, crime comum. É igual um assalto, o sujeito assalta um carro e durante o assalto mata a mulher porque a mulher reagiu. É um exemplo. Não tem um gênero motivador, não é isso? É diferente do marido que chega em casa e acha que a roupa dele foi mal passada, então eu vou matar a mulher porque ele passou errado a minha blusa. Maria, gente, é cada um. Existe isso, delegado, no dia a dia? Olha, existe, viu? Existe, assim, infelizmente ainda há casos de mulheres que, não, isso é muito comum.
E é comum em todas as classes. A violência doméstica, ela não se concentra nas classes mais, né, mais baixas, humildes, enfim, é em todas as classes, até pessoas de classe média alta, eu só falo economicamente, né? A classe alta, enfim, né, em qualquer esfera da sociedade, a violência doméstica ela é muito presente, né? Impressionante. Nos casos de violência contra a mulher, depois de denunciada, a Lei Maria da Penha permite o agressor pagar a fiança? Então, a Lei Maria da Penha, ela não torna os crimes inafiançáveis, né? Que isso fique bem claro. O que ocorre? Não há possibilidade, numa situação de violência doméstica, o sujeito ser processado por TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, né? Que é aquele que vai para o juizado especial, né? Enfim. Isso não existe, porque lá existe a chamada transação penal, ele pode pagar uma cesta uma cesta de alimentos, pagar enfim, algum serviço à comunidade, essas coisas. Isso não se aplica em situação de violência doméstica. Então, se a mulher chegar lá na delegacia falando que foi ameaçada e o sujeito estiver lá, né, for autuado em flagrante, lavra-se o auto de prisão em flagrante e instaura-se um inquérito policial. É assim que funciona. Mas, então agora quer dizer que o crime é inafiançável? Não, arbitra essa fiança normalmente. No caso do delegado, se o crime é punido com a pena de até 4 anos de prisão, o delegado ele pode arbitrar a fiança. Né? Acima disso, não pode. Então, autua-se, lavra a PF, recolhe-se a prisão e o sujeito é submetido no dia seguinte a uma audiência de custódia. Né? E, assim, aproveitando a oportunidade também, eu vejo muitas situações que a mulher chega na delegacia desesperada, né? E, aproveitando também, tratando da Lei Maria da Penha, as novas mudanças, ia haver uma mudança maravilhosa, onde a autoridade policial, o delegado, poderia, né, conceder imediatamente as medidas protetivas que seriam depois submetidas ao Poder Judiciário em até 24 horas. Que é o que já ocorre com a prisão em flagrante. Então, veja bem, eu posso prender em flagrante, eu como delegado, eu posso apreender bens, um veículo, por exemplo, e eu não posso conceder medida protetiva, que é algo que seria de uma eficácia enorme, porque ia ser no momento, na hora, o agressor seria intimado dessas medidas, né? Por exemplo, manter uma distância de 300 metros da mulher, não frequentar lugares onde a mulher frequenta, se afastar do lar, tá entendendo? Então, isso aí, infelizmente, foi vetado, o Congresso aprovou isso, mas o nosso presidente, né, aí, infelizmente pressionado por muitas instituições, vetou isso aí. Aí, como é o que acontece na prática? A mulher chega lá em situação de violência doméstica, ela pede as medidas protetivas, eu faço a representação das medidas protetivas, sendo que ela volta para casa e o agressor vai estar lá na casa com ela. E ele só vai ser intimado daqui a 1 semana, 5 dias, 4 dias, vai depender muito das situações. Se for um feriado, ele vai ser só intimado depois de feriado. Então é aquele caso, exemplo para os telespectadores entenderem. A mulher sofreu uma violência doméstica, uma violência física ou uma ameaça de morte, por exemplo. Né? Uma violência psicológica. Ela corre para a delegacia e faz a queixa ao delegado. Quer dizer, o delegado não poderia, diante daquela queixa, diante daquela observação, ele ir lá e dar uma proteção à mulher. Ele não poderia fazer. Ele tem que acionar o Poder Judiciário, o juiz, para que esse homem que causou agressão física, moral, psicológica, seja intimado alguns dias depois, dependendo da data da semana. Então, quer dizer, e a mulher vai continuar desprotegida, então, naquele período, daquele dia da agressão até o dia que o marido ou a pessoa violenta venha a ser intimado. O delegado não pode proteger a mulher nesse momento. Então, essa a questão aqui. Exatamente. Né? O que a lei permite que nós façamos é acompanhar a mulher até a residência, para que ela venha tirar seus bens, depois levar ela para um lugar seguro, né? Se ela precisar de atendimento médico, psicológico, enfim, fazer esse encaminhamento. Mas o que seria mais importante era essa concessão das medidas protetivas, né? Que posteriormente seriam submetidas ao Poder Judiciário, ao crivo do Judiciário, né? Que detém a jurisdição, enfim. Mas isso foi vetado, né? Na lei, né? Estava previsto no texto original e foi vetado. Parece que houve um episódio real que eu escutei nos noticiários, que é uma mulher se queixando de uma violência, ela já estava bem sofrendo isso com bastante frequência, não pôde ter essa proteção inicial, ela saiu da delegacia e se jogou debaixo de um caminhão. Isso, parece que houve uma história verídica sobre isso, que ela se sentiu desprotegida, com medo de voltar para casa
e se matou, né? Suicidou. Você vê uma situação como essa, quem sabe, né, se a autoridade policial pudesse, né, de pronto já intimar o sujeito, ela não se sentiria mais segura. Poxa, olha, já fui resguardada, né, tá entendendo? Então já tem uma segurança, mas infelizmente ainda há algumas questões aí, né, às vezes até institucionais, enfim, né, que não vem ao caso, que retirou isso do delegado, né, de poder conceder essas medidas e que seria de uma eficácia, assim. Pessoal, você na violência doméstica, chega lá na delegacia, se queixa, fala o que está acontecendo, de pronto o delegado mandaria os agentes intimarem o agressor, né? E de pronto, com certeza, isso seria, né, de uma eficácia muito grande, mas com o veto presidencial ainda continuamos na mesma. Continuou na mesma, exatamente. Nosso tempo está acabando, mas me surgiu uma dúvida. A Lei Maria da Penha se aplica também para transexuais, travestis, lésbicas? Então, há uma discussão muito grande com relação a isso, né? O critério que ainda se utiliza com relação à aplicabilidade da Lei Maria da Penha é o critério biológico, né? Biológico, não é o critério biopsicológico, seria o caso, né? Mulher e aquele, ou aquela, enfim, que se acha mulher, né? Que pensa como mulher, que age como mulher, no caso travesti, transexual, enfim. Foi a discussão que surgiu com relação ao feminicídio, né? O feminicídio estavam querendo inserir o transexual, né, como possível vítima do feminicídio para qualificar o crime, mas isso não prosperou. Mas há discussões nesse sentido. O critério, tanto do feminicídio como na situação da Lei Maria da Penha para aplicabilidade, é o critério biológico, né? É aquela pessoa que nasceu mulher biologicamente falando, né? Tá certo. A vítima pode procurar qualquer delegacia ou apenas a delegacia da mulher? Não, com relação às medidas protetivas, a vítima ela pode procurar qualquer delegacia. Qualquer delegado pode representar pelas medidas protetivas. A investigação do inquérito que envolve violência doméstica, né, há cidades aqui no nosso estado que há delegacias especializadas, né? Aqui em Araguaína, eu tenho a pessoa delegada, a doutora Tânia, faz um trabalho excepcional, é a delegada titular da Delegacia da Mulher, da DEAN, né? Mas, por exemplo, eu respondo no interior, Nova Olinda, Aragominas, eu sou o clínico geral, né? Eu trato de tudo. Trato né? de todas as doenças. Todas as doenças. Então, assim, mas não vai, não é porque eu não tenho uma delegacia especializada que o delegado não vai poder, né, oportunizar um tratamento, um atendimento especializado, né?